Ó, gente, a gente vai falar agora só sobre os resultados, tá? Eu falei lá sobre o nível de significância de Tukey, mas não se refere a isso, tá? Na verdade, a gente vai fazer o nível de significância aqui tanto para 5% quanto para 1%, não é isso? Então, a gente vai comparar esse nível de significância da análise de variância, né, com o teste com nível de significância lá de 5% e 1%, isso para F calculado, tá? Então, aquilo lá que a gente viu na prática, calcular o F, comparar o F calculado com o F tabelado. Aqui a gente, na análise de variância feita no SISVAR, a gente vai comparar o nível de significância, tá? Do F calculado com o F tabelado, tá? Então, é um pouquinho diferente, mas segue o mesmo ritmo, tá? É a mesma linha de raciocínio. Então, veja que para ser significativo, o meu F, ele tem que ser significativo ou a 0,05%, 0,05 ou a 0,01. Se eu tenho um nível de significância a 0,5, tá? Ou a 0,06, 0,7, né? Não vou dizer que o meu teste F é significativo, porque tem que ser ou abaixo de 0,05 ou igual a 0,05, tá? Para ser significativo, a 5%. Para ser significativo a 1%, tem que ser igual a 0,01 ou abaixo de 0,01, tá certo? Então, observando aqui os meus dados, tá? Do nível de significância do F calculado com o nível de significância do meu teste, né? Que é tabelado, de modo geral, o que eu posso observar? Que o meu teste, né, para o meu teste F aqui, ó, o meu nível de significância foi 0,001. Então, ele está bem abaixo de 0,05 e bem abaixo de 0,01. Isso quer dizer que o meu teste F é significativo, sim, tanto a 5% quanto a 1%, tá? O que eu falei para vocês? Para ser significativo a 5%, tem que ser igual a 0,05 ou abaixo de 0,05. É o que a gente está vendo aqui. Para ser significativo também significativa a 1%, tem que ser 0,01 ou abaixo de 0,01, que é o que a gente está vendo aqui. Então, esse meu teste é significativo tanto em 5% quanto a 1%, tá? Que é o que vocês viram aí na mão, tá certo? Depois que a gente vê essa primeira parte da análise de variância, né, que a gente já viu aqui, comparou o nível de significância do teste F, tá? E vimos que é significativo tanto a 5% quanto a 1%, né? E por este motivo, o meu F, ele recebe 2 estrelinhas, né? 2 asteriscos, tá certo? Por isso ele recebe 2 asteriscos, né? Aí a gente vem pro teste de Tukey, tá? Então, o teste de Tukey é outra parte do experimento que vocês fazem, né? Por quê? Porque o teste F, ele só me diz que houve diferença significativa entre os tratamentos que eu testei. Ou seja, eu estou dizendo através do teste F que entre as temperaturas testadas, teve pelo menos uma que se diferenciou, tá? Que controlou bem os fungos, tá? E aí, essa temperatura, eu não consigo observar esse tratamento dentro da análise de variância. Então, a análise de variância, ela não me diz qual é o tratamento que foi superior, tá? Que foi o melhor. Ela só me diz que existe, sim, diferença entre os tratamentos. Então, quem vai me dizer o tratamento que se destacou no controle de fungos é o meu teste de Tukey, tá? Então, o teste de Tukey é um teste
aplicado para variáveis qualitativas, tá? E aí a gente depois vai ter uma aula só conversando sobre variáveis qualitativas e quantitativas, tá? Inclusive a gente vai voltar nesse exemplo aqui para a gente discutir um pouco sobre ele, tá bom? E aí a gente vai entender melhor sobre isso, tá certo? Tudo que é qualitativo é distribuído em tabela, tá? E essa tabela, os meus resultados são acompanhados de letrinhas, como eu já mostrei para vocês e vocês fizeram também no exercício. Então, para o teste de Tuque aqui na nava feita no Sysvar, o resultado também vai aparecer em letrinha seguida de número. E isso vocês devem saber interpretar, tá bom? Vejam aqui que os meus tratamentos, eles estão distribuídos de ordem crescente, tá? Então, as minhas médias aqui, elas estão em ordem crescente, ó, 17, 17,5, 32, 40, 5, 7, tá? O Sysvar, ele lê assim, de ordem crescente, tá bom? E aí, de acordo com essa ordem crescente, o Sysvar vai dando a letrinha e a numeração. O que eu quero que vocês entendam? Sempre o número mais distante de 1, acompanhado dessa letra, será A, tá? Então, vai ser o meu resultado. A letrinha A, como eu já havia falado para vocês, ela sempre vai ser acompanhada da minha maior média. Vejam só, a minha maior média é 57,5. Ela recebeu a letra e o número A2. Isso significa que A2, né, o 2, ele está distante de 1. Se aqui fosse A4, também continuaria a ser A, tá? Se o meu último número, o meu maior número fosse 4, então a minha letra seria A, tá? Quanto mais próximo de 1, mais eu vou distanciando no alfabeto, tá certo? Então, se aqui eu só tenho dois números, que é 2 e 1, então aqui eu só tenho duas letras, que é A e B, tá? Sempre os números menores vão ser as próximas letras do alfabeto, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui nos resultados, né, como eu já tinha falado para vocês, o A2 é A e o A1 vai ser B. Então, só tenho dois números aqui. Se eu tivesse A3, seria C. Se eu tivesse A4, né? Na verdade, não. Se eu tivesse mais uma letrinha, né, e o meu A ele iria pular, tá? Então, dependendo do valor da média. Se a média fosse maior, né, seria a letrinha A. Então, onde tiver minha média maior, vai receber a letra A. E aí, as outras médias que vão diminuindo, elas podem receber letras do alfabeto mais distante de A, tá? Isso a gente vai ver melhor de acordo com cada exemplo, tá bom? Então, vejam aqui que a gente tem a mesclagem do A1 e A2. Então, a gente tem mesclagem da letra A e B, tá bom? Como é que vocês vão observar agora esse resultado? Vejam lá, T2, né, que é o meu tratamento 2. Vamos começar pelo tratamento da maior média, tá? Para vocês entenderem melhor. Então, o tratamento 5 é o que recebeu a maior média, ou seja, a maior porcentagem de contaminação por fungo está no tratamento 5, 57,5, que recebeu a letra A. Essa letra A é oriundo da letra e número A2, tá bom? T1 é a minha próxima média, né? A segunda média maior, e recebeu a mesclagem do A1 e A2, tá? Se eu fosse colocar na ordem que está aqui, ficaria BA. Mas não é adequado colocar BA, porque o B na ordem alfabética é depois do A. Então, fica AB, tá bom? O T3 também recebeu a mesclagem de A1 e A2, tá? Isso quer dizer que vai ser AB novamente, tá? O tratamento 4 e o tratamento 2 receberam a letra e número A1, tá? Que é B.
tá bom? Então, eu não sei se vocês estão conseguindo entender como a gente distribui essas letras e números, tá bom? Mas se a gente tivesse aqui maiores jogos de letra, por exemplo, se eu tivesse aqui um outro quadrinho, tá? Onde eu tivesse, por exemplo, A4, tá? Eu tivesse A2, eu tivesse A1, o que mais? A3, tá? A5, como é que seria aqui a minha ordem de letras, tá? Então, o A5, né? Ele ia ser a minha maior média, tá bom? Essa minha maior média recebe a letra A, tá? O A4 seria minha média, segunda média maior, então seria ali, tá? É um empírico isso aqui é um exemplo empírico. Seria ali a letra B, tá? O A3 seria a minha letra C. O que mais? O A2 seria a minha letra B. Minha letra B não. Minha letra D. Tá? A5A. A4B. A3C. A2D. E A1 seria E, tá? Então, quanto mais distante do meu maior número, tá? Mais eu vou distanciando na minha ordem alfabética, tá certo? Para esses resultados aqui, o que a gente consegue observar? A gente observa, né? Como a gente poderia discutir esses resultados? Então, aqui nos resultados, a gente observa que a maior média, né? A maior diferença significativa está entre T5, que recebeu A, né? E T2 e T4, tá bom? Então, as letras que se diferenciaram aqui foram A e B, tá bom? Então, veja que T5 é a minha maior média. Então, aqui eu tenho a maior proliferação de fungos, tá? Nesse tratamento 5. Enquanto no tratamento 2 e B, que houve diferença significativa entre T5, eu tive a menor contaminação por fungo, que foi 17,5, tá? Lembra quando eu falei que nem sempre a maior média, nem sempre o melhor vai ser o melhor? Às vezes o melhor pode ser o pior. Aqui o meu melhor tratamento pela maior média seria o T5. Mas o T5 representa o tratamento que teve maior contaminação por fungo. Portanto, o tratamento 2 e 4, eles tiveram menor percentual de fungo, 17,5% apenas, enquanto o T5, 57,5%, tá? Ou seja, o meu melhor tratamento está entre T2 e T4, tá bom? Mesmo que T2 e T4 não tenham diferença significativa. T2 é B, T4 é B, ou seja, eles tiveram uma semelhança. Na verdade, o T2 e o T4, eles são iguais, por isso eles receberam letras iguais, tá? Então, por ter essa semelhança, eles receberam mesmo a letrinha, tá? Professora, quer dizer que se aqui fosse 17,6 já não receberia a mesma letrinha? A estatística, às vezes, ela não consegue diferenciar decimais e nem um número a mais. Por exemplo, para a estatística, 17 e 18 não tem diferença significativa e acaba dizendo que são tratamentos iguais, mesmo tendo médias um pouco mais diferentes, tá? A gente observa também que o T5, o T1 e o T3, eles não tiveram diferença significativa, tá? Todos receberam A,
Assim como T1, T3 não se diferenciaram nem de T4 e nem de T2, porque também acompanha a letra B, tá? Então, de modo geral, se eu pedisse para vocês indicar um tratamento, tá? Qual tratamento vocês indicariam para diminuir a contaminação de fungo nos explantes de caçari, tá? Então, vocês poderiam indicar tanto o tratamento 2 quanto o tratamento 4, tá? O que se refere ao tratamento 2 e 4? Acho que tratamento 2, vamos voltar aqui. O tratamento 2 é referente a temperatura, acho que de 35 graus, né? Vamos ver aqui. Ó, tratamento 2, 30 graus por 5 minutos, né? E o tratamento 4, 40 graus Celsius por 2 minutos. Então, qualquer um desses tratamentos poderá ser indicado para controlar a contaminação de fungo nos explantes de caçari, tá bom? A princípio, eu sei que é um pouco complicado vocês entenderem, tá? Mas eu vi que muita gente leu a apostila, muita gente está estudando pela apostila, tanto utilizando os vídeos e a apostila junto, tá? Às vezes o que eu não consigo transpor para vocês, outros materiais ou outras fontes vão poder te ajudar muito mais do que eu. Eu tô aqui, como eu sempre falo para vocês, eu tô aqui para dar a linha do segmento para vocês, o caminho para vocês andarem. Eu não posso fazer vocês andarem. Vocês aqui tem que caminhar com as perninhas de vocês, mas o caminho certo eu estou indicando, tá? Então, na dúvida, entre em contato comigo que a gente vai tirar essas dúvidas em relação à análise de variância, tá? Eu acredito que é fácil, tá? O que vocês precisam é entender como interpretar a análise de variância e o teste de Turing dentro do programa computacional Sysvar, tá? Então, eu estou aqui à disposição. Vou passar um exercício para vocês, tá? Na verdade, vocês já fizeram esse exercício. Deixa eu mostrar aqui. Lá no portal tem lá o exercício 3. Vocês já fizeram esse exercício. Já me mandaram para me corrigir. Esse exercício aqui, ó, que tá abrindo, vocês vão fazer ele agora no Sysvar, tá? Lembra lá que eu falei sobre as cultivares de goiabeira e pedi para vocês fazerem análise de variância desse experimento aqui? Então, agora eu quero que vocês refaçam esse experimento, essa atividade, porém eu quero que vocês façam utilizando o Sysvar, tá? Então, vão tabular os dados no Excel, vão transformar em DBase lá no Microsoft Access e depois fazer análise de variância no Sysvar, tá bom? Mandem para mim o arquivo, tá? Esse arquivo aqui, ó, do resultado da análise de variância, tem como vocês salvar. Tá vendo aqui o nomezinho arquivo? Vai abrir lá, salvar como, aqui já tem o negócio de salvar, ó, o linkzinho para salvar. Salvem e enviem para mim. Só que vocês vão enviar para mim, me dando o resultado, discutindo o resultado tanto da análise de variância como do teste de Turing, tá bom? Então, cheiro e até a próxima aula, tá?